Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos mais um encontro, o último desta semana, e sempre nos agradecendo pela vida, agradecendo por suas bênçãos sobre nós, agradecendo a Mestre Jesus por estar sempre conosco. E assim, felizes, nos preparamos para ouvir o Evangelho, também Joana de Ângeles. Por isso, Pai, nessa noite, também viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Erra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos que se aproximam de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E muito boa noite ao Roberto Mestre, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Carlos Eduardo Aragão, também, Bárbara Santana América, já estamos chegando, né, minha gente? Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, uma linda noite para todos vocês, uma linda noite para todos nós. Nessa sexta-feira, já estamos chegando aí para o final de semana e final de ano, pois é, dia 19. E nós vamos ter agora poucos dias, vamos ter o Natal, um abençoado Natal, onde vamos celebrar, né, a vinda do nosso querido irmão entre nós, a vinda do Cristo poderoso, como sempre. E assim eu e Célia vamos aproveitando o momento e dar as boas-vindas a vocês, agradecendo a participação, agradecendo a presença e que tudo transcorra bem, plenos de saúde, plenos de amor. E claro, um belo, um abençoado final de semana para todos vocês e claro, para todos nós. Nós vamos ver hoje o Evangelho, vamos iniciar as preces gerais. Iniciando então as preces, nosso capítulo que fala sobre preces e todas as necessidades praticamente que nós temos. E nós vamos falar hoje sobre a oração dominical. Vamos iniciar, claro, falando do Pai Nosso, que é para os cristãos a oração, né, universal, vamos assim dizer, ela que foi trazida então por nosso próprio Jesus, como dizem as Escrituras. Nós vamos então fracionar esta oração, porque ela é, assim, à luz da explicação, muito importante. E é importante para nós sabermos que cada palavra, ou que cada frase, cada construção significa para nós quando nós então a falamos esta oração, fazemos esta oração, né? Nossa boa noite então para Sônia Martins também, e Joana de Ângeles vem na sequência do Evangelho e vai fazer agora no capítulo 11 do livro Convites da Vida o convite à definição. Vamos definir, né? É o que ela vai nos falar daqui a pouquinho. E nós vamos então acompanhar, transmitir para vocês e verem que é este convite que ela nos faz. Nosso abraço então aqui ainda, né? Como nós bem dissemos, já demos um abraço a Suda Martins também, Judélia Lima, que está conosco. E assim, amigos, vamos ver, aproveitando já, vamos ver o Evangelho e começar a falar um pouquinho sobre o famoso, importante, claro, Pai Nosso. Mas antes, como toda prece que nós vamos ver, há um prefácio, uma orientação, um esclarecimento sobre a prece, sobre o que ela quer assim dizer para nós, e temos esse início então também sobre o Pai Nosso. E fala o seguinte: os Espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente dessa coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces, e aqui colocam em primeiro plano, porque ela veio do próprio Jesus. Seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixe. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade,
Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que pediria para si. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras, das quais ela se compõe, escapa à maioria. Por isso é dita, geralmente, sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7, 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números, em uso nas operações de magia. Para completar o vago que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho, e com a assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada proposição um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical simples ou desenvolvida. Vamos ver apenas aqui, então, a primeira frase, que nos fala da oração do Pai Nosso, que é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E é uma frase, tão maquinal que nós repetimos, e agora vem o que para nós é importante observarmos quando falamos Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E diz o seguinte: cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, ingrato aquele que não vos rende ações de graça. É o que nos fala o Evangelho, iniciando então o estudo, a interpretação do Pai Nosso, e especialmente hoje para nós, essa frase simples: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E nós percebemos aqui, o nosso boa noite ele vai também para a Alzirinha, a Alzira que também está conosco, a Alzira Crepaldi, e vemos que quando falamos Pai Nosso que estás no céu e santificado seja o vosso nome, estamos sim reconhecendo a sabedoria absoluta de nosso Pai sobre tudo aquilo que existe, toda a sua formatação, toda a sua organização, todas as leis que regem a física, a química, todas as leis que regem todas as manifestações que ocorrem no universo. Extremamente dinâmico, equilibrado, mas ao mesmo tempo sujeito a grandes variações, a grandes mudanças, porque mudanças sempre se fazem necessárias. Nós mesmos mudamos, e muito, a nossa maneira de ser, o desenvolvimento de nossa vida. Nós não somos mais como éramos quando crianças, quando nós consultamos nossas memórias. Nós vamos observar, ver, relembrar e ter a ciência do que nós fazíamos quando crianças. Ou mesmo quando nós fazíamos quando éramos menos crianças, mais jovens, ou quando éramos adolescentes, ou quando nós nos julgávamos já adultos, quando chegávamos aos 15, 16, 17, 18 anos, e como tudo muda a partir do momento em que nós temos que ganhar a nossa vida. Temos que exercer nossa profissão, temos que sobreviver às nossas custas e todo o caminho que percorremos até chegarmos hoje. Então há muita mudança, mas toda essa mudança é com o fim de que nós nos preservemos e estejamos, sim, também para sermos úteis àqueles que necessitamos, mas estarmos também sendo auxiliados quando nós necessitamos.
E o universo, desde a sua criação até só Ele sabe quando, nosso Pai, Ele vive essa questão de mudança, de harmonia. O que nós olhamos para o céu hoje em dia e vemos aquelas milhares de estrelas brilhantes, aquele céu maravilhoso, especialmente quando não há uma nuvem sequer no céu, ou quando nós não estamos nas grandes cidades, cuja luz noturna ofusca um pouco, mas quando estamos às vezes no campo e olhamos para o céu, vemos uma grandeza extraordinária, brilhos maravilhosos, mas o universo é tão imenso que muitos daqueles brilhos que nós olhamos maravilhosos podem já nem existir neste exato momento, porque é simplesmente o caminhar da luz pelo espaço que chega até nossos olhos. E nós sabemos da velocidade da luz, nós sabemos das distâncias, sim, nós podemos estar e estamos vendo muitos planetas, sóis, que sequer já existem neste exato momento. Então vejam, e aos nossos olhos passam cometas, aos nossos olhos passam chamados asteroides, que todos eles fazem parte dessa maravilha que se chama o universo. Maravilha, mas ao mesmo tempo aterrorizante, podemos assim dizer também, porque nós simplesmente não sabemos o que pode ocorrer de hoje para amanhã. Quantos meteoros caem, quantas coisas acontecem. Estamos sujeitos a isso chamado imponderável. Mas tudo que acontece obedece às chamadas leis naturais que foram aqui colocadas no nosso Pai. Então, quando falamos Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, é como diz aqui, nós estamos reverenciando ao nosso Pai. Nós estamos agradecendo a Ele, nós estamos louvando a Ele por tudo que Ele coloca para nós. Por nossos sentidos que nos permitem estarmos raciocinando, vendo e agindo, pelo solo em que pisamos, pelo ar que respiramos, pelas companhias que temos, por nossos atos, por nossas palavras, nossos pensamentos. Então, dizer simplesmente Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome de uma forma mecânica, é não atentar para tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que nos dá a vida, tudo aquilo que nos auxilia a mantermos nossa vida e tudo aquilo que nos auxilia a auxiliarmos também uns aos outros. Porque diz aqui para todos nós, e vou ler mais uma vez, fica pequenininho, A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem pelo espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso é aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. É o Evangelho para nós, iniciando nosso estudo do Pai Nosso, simplesmente do Pai Nosso, e nós vamos ainda nos próximos dias, sim, vamos falar um pouco mais parte a parte do Pai Nosso, para nós vermos o quanto nos responsabilizamos quando oramos. E oramos de uma forma, muitas vezes, maquinal, porque está na nossa mente, está no nosso cérebro, e repetimos maquinalmente quantas forem necessárias. Por isso, louvar a Deus, conversar com Deus, pode ser também tirando de dentro de cada um de nós as palavras com as quais nós nos comunicamos com Ele. A sua oração particular, sua oração que parte do seu, que parte do nosso coração. E é importante sabermos isso, Muito bem, muito bem, muito bem. Nosso abraço também para o Luciano Ruppel, aqui para o Manuel Gimenez Neto. Estamos passeando, entrando, vendo, acompanhando a todos nós também. E vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala sobre definição. Ela faz para nós hoje um convite
um convite à definição. E ela fala daquele jeito, né, que ela costuma falar, algumas vezes com as palavras complicadas, tal, mas sempre nos trazendo grandes informações, conselhos, orientações. Claro, também apertando os parafusos quando é necessário. Nosso abraço aí, boa noite também para o Pedro Freitas. Joana de Ângeles, então, no capítulo 11 do livro Convites da Vida, falando sobre o convite à definição. E ela diz o seguinte: o desânimo exuda tóxico, deprimente e destruidor. Quando ela fala isso, quando nós estamos desanimados, né? Ela diz que exuda tóxico, deprimente e destruidor, ou seja, elimina, transpira de nós essa situação deprimente, muitas vezes destruidora para nós mesmos, quando nós vivemos absolutamente desanimados, né? E ela continua: a indiferença é o anestésico da desdita. A dúvida pode ser comparada à fumaça que perturba a visão. A incerteza produz distonia perniciosa à paz. A suspeita dilata a insegurança, estabelecendo contágio perigoso e molesto. No entanto, o convite do Evangelho à definição é claro. Eia, agora, proclama Tiago. Não somente hoje, seguramente agora. Agora é o instante da definição dos propósitos. O convite para a resolução libertadora das paixões ultrajantes é oportunidade que merece reflexão. Sem dúvida. Todavia, é também diretriz irreversível a ser seguida. Convite para a resolução libertadora das paixões ultrajantes. Joana continua: por toda parte pululam aflições e tristezas, multiplicando-se complexas as desditas, mas a edificação moral nas linhas austeras do cristianismo, que jaz à margem, tem regime de urgência. É inadiável. Define-te cristão, e se possível espírita, atestando-o através dos atos salutares. Decidido à superação das imperfeições e resolvido à sublimação, começa agora a programática renovadora a partir dos pequenos compromissos negativos a que te vinculas, de modo a prosseguires seguro pela senda feliz, a do dever reto nobremente exercido, a única que produz alegria e paz reais. Definição é atitude de maturidade espiritual. Joana conclui dizendo: realiza agora. É Joana de Ângeles, né, falando para nós então a respeito de definição do que, na verdade, nós queremos para nós nos nossos momentos. Nosso abraço também para a Toninha, para esse outro, né? Porque, na realidade, nós temos, e se a gente vai fazer uma análise do nosso dia a dia, da nossa própria existência, claro que nós temos momentos agradáveis, felizes, que nós estamos tranquilos. Mas também nós vamos encontrar uma quantidade imensa aí, com certeza às vezes maior do que esses momentos tranquilos e felizes, de momentos em que não estávamos tão felizes assim, como diz Joana de Ângeles. Ela fala sobre desânimo. Quem já não esteve desanimado com qualquer coisa que seja? Alguma coisa que ele possa melhorar, ou alguma coisa que os outros façam, ou que ele observa nos outros, mas que ele não consegue melhorar e gostaria que... E aí bate o desânimo. Indiferença, dúvida, incerteza, suspeitas. Quem de nós já não passou por essas situações ou teve esses sentimentos? Estou dizendo teve, mas pode ser que estejamos neste momento agora com algum desses aí também, tanto quanto desanimados,
tanto quanto indiferentes, um tanto quanto duvidando de tudo, duvidando de todos, duvidando das pessoas e situações. Incertezas, será que eu fiz certo? Será que vai dar certo? Será que fulano está fazendo certo? Será que fulano não foi ele que me prejudicou? Incertezas, suspeitas que tiram tanto sono nosso, como podemos assim dizer, e muitas vezes sobre coisas absolutamente infundadas, muitas vezes por coisas que nos trouxeram ao ouvido, que falaram de fulano, falaram de ciclano, isso quando não falaram de nós ou de alguém mais próximos a nós. E como dizer que nós já não passamos por isso? Ou podemos estar passando por isso? E aí a Joana fala, na palavra do Tiago, né, do Evangelho, esse convite que ela lhe diz. Tiago chega e diz, eia, agora! Ou seja, é o momento de refletirmos um pouco e analisar o quão importante está sendo para nós irmos fomentando, cultivando, mastigando, ou como nossos amigos, né, animais, ruminando, todas essas situações que nos trazem, na realidade, muita indefinição sobre nossa própria opinião, nossa maneira de ser, sobre aquilo que nós queremos que aconteça, o que nós queremos fazer. Não somente hoje, mas seguramente agora. Agora é o instante da definição dos propósitos. Né? É o que Joana nos pede. Para que nós possamos, digamos assim, recordando o momento em que nós atravessamos, o momento em que o Natal está próximo, o Natal que sempre nos toca, nos emociona. Muitos não gostam, cada um é cada um, outros se emocionam, outros amam o Natal por tudo que traz. E claro, também para a própria Igreja Católica, este mês, os 4 domingos anteriores ao episódio do Natal, são considerados como o advento, ou seja, aquele tempo de preparação, aquele tempo de pensamento, aquele tempo de análise, aquele tempo de verificar a própria vida de cada um de nós, como é que está andando. E pelo advento, por essa época, é onde cabe essa colocação que a Joana nos faz hoje. O tempo do advento pede que nós definamos caminhos melhores, que nós analisemos o nosso dia a dia como anda e tracemos caminhos mais tranquilos, caminhos de menos suspeitas, menos desânimos, menos incertezas, menos tudo aquilo que nos excita negativamente. E muitas dessas coisas são coisas tão pequenas, ou são coisas que a gente não tem como mudar de jeito nenhum, mas que infelizmente acontecem e fazem parte do momento, faz parte da sociedade, faz parte do momento em que todos nós vivemos. Então ela pede um convite à definição, mais uma definição que nos traga individualmente, a cada um de nós, uma situação melhor, uma situação mais tranquila, uma situação de menos cobrança de tudo, de todos, e que nós tratemos, acima de tudo, melhores. Porque quando a gente fala em dúvida, fala em certeza, fala em suspeitas, nós estamos falando que também de nossos relacionamentos, daqueles que estão conosco, daqueles que são nossos familiares, daqueles que são nossos amigos, e que, queiramos ou não, muitas vezes interferem no nosso próprio humor, no nosso próprio dia a dia. Então Joana, para nós, pede, defina o caminho. O que você quer de melhor para você, o que você quer de melhor sendo para você, como vai auxiliar aqueles que estão com vocês? Mesmo que aqueles que estão conosco não se definam e não melhorem, não nos auxiliem, mas isso é problema também individual de cada um. Vale a nossa luta, vale a nossa vontade, vale a nossa força de definirmos caminhos mais tranquilos, adequados, melhores para cada um de nós. É esse desafio que Joana nos faz hoje. E por falar em desafio, vamos cumprimentar todos aqueles nossos irmãos que estão desafiando o dia a dia e que hoje fazem aniversário, com todos nós, né? Vivenciamos desafios diários. Olha aqui, quem faz aniversário hoje? Ocimar Scarpinello, Alessandra Paula, Paulo Vitor Santos Lopes, Paulo Rio Urobuchi, Silvana Drum, Cristina Santos, Tiago Gomes, falando do Tiago hoje, né? Então, para eles,
para todos os aniversariantes, familiares, amigos, conhecidos de todos nós, perdão, de todos vocês, o nosso abraço e desejo de saúde, de muita luz no caminho, as bênçãos do Pai sempre. E a mãe, olha aí, um solucinho. Eu estou me definindo tomar água para melhorar esse soluço, para não ficar soluçando, né? Amanhã, dia 20, Rosana Santos, Nídia Chico Blumer, Lia Moura, Pedro Vanderlei Rodrigues, Moisés Naime. Domingo, olha, domingo, né? Que belo dia. Samariusa Secato, olha aí. Do pessoal que tenho no meu Facebook. Mas claro, vocês têm muito mais pessoas aí, cada um com seus amigos, no Facebook particulares. Então vamos lá mandar, todos nós unidos, um abraço a todos eles, desejando muita luz, muita paz, as bênçãos do Pai. Claro que semeiem sempre as boas sementes, porque depois vem a colheitazinha. E que sejam frutos bons, né? Nosso abraço a todos vocês, coração a coração, as bênçãos do nosso Pai Celestial. E assim, amigos, estamos aqui, olha, que eu mexo tanto no computador que ele vai para um lado, ele vai para o outro, né? Vamos então para o nosso momento de encerramento, agradecendo como sempre, agradecendo a vocês a presença, a participação, vocês deixando aqui seu boa noite, deixando seu like, isso é tão bacana, né? Essa vibração positiva entre todos nós que estamos então reunidos. E quantos de nós já reunidos há anos? Olha que maravilha, que coisa boa, né? Da gente poder estar junto há tanto tempo falando sobre nós, porque quando a gente fala do Evangelho, vem a Joana de Ângeles, quando é trazida até nós, fala sobre nós. E ela está sempre nos orientando, dando boas orientações. Então, a gente só tem a agradecer por todo esse tempo que nós estamos juntos, aprendendo. Isso é muito bom. Vamos então aproveitar o momento para nós começarmos, né, o ritual do encerramento. E o ritual do encerramento traz para nós um momento em que nós vamos orar pelas pessoas, pedir pelas pessoas, nosso Pai Celestial, as bênçãos, o fortalecimento, porque todas são necessitadas sim, e todos nós também o somos. Então, claro, ao mesmo tempo que estamos pedindo por elas, também estamos pedindo por nós, por nossos familiares, nossos amigos, enfim, por todos os nossos irmãos nesse nosso mundo tão bonito. Vão mentalizando aí, trazendo à mente de vocês todas as pessoas que vocês querem recomendar, né, nosso Pai Celestial, pela intercessão sempre amorosa do nosso querido Mestre Jesus. Nós aqui vamos orar assim pela Isadora Pérez Garcia, pela Lisiane Serra, pela Maria Ângela, Dona Bela, Aline Precisa de Camargo, Ana Graziela Cassiano, Claudio Calé Filho, Delcio Cruz da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rocha, Jaime Faciola, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colúcio, Vernini Colúcio, Liana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Luiz Serra, Maria das Graças Rosa Pires, Adriana, Dona Bela Bastos, Maurício Ramos, Isabela Esfer, o Gustavo Piloto Andrieta, a Jéssica Svensson, também a Sônia Martins, também, né, falamos aqui já também, o Barros Maurício, Antônio Donizete Neves, minha irmã, a Tercília Antonello, também a Jandira Vieira Forlan, Gabriel Rismir, Maria Aparecida Braga, Bárbara Canete, Glaudemir Ruiz, por todos nós, por esse barulhento também, claro, que passou aí, né, bem no momento que estávamos lendo, mas esse é o momento em que nós, dentro do nosso coração, vamos fazer a nossa prece, fazer o nosso Pai Nosso e levar nossas preocupações, sim, claro, ao nosso Pai, mas também agradecermos e louvarmos pela oportunidade da vida que nos concedeu individualmente, né, e pelas pessoas que estão conosco, por todas as nossas decisões que, se algumas vezes falhamos, que sejam melhores daqui para frente. Como diz Joana de Ângeles, vamos nos definir o que nós realmente queremos. Nosso abraço aí também ao Fábio Fidelis, também aqui está conosco. Vamos então, queridos amigos, para a nossa prece, nos inícios aí, vamos tranquilizar a corpo e mente. Vamos lá. Salve Regina, Madre misericordiae,
nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos, Pai, em Seu nome, e vos louvamos, vos agradecemos pela vida, por nossos dias, por todos que estão conosco. Agradecemos a Mestre Jesus pela participação em nossas vidas, sempre fazendo o melhor por cada um de nós. E assim, Pai, juntos, todos nós vos agradecemos, vos louvamos e enviamos também a vós nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo suas bênçãos, que sabemos estar sempre sobre nós, mas que essas bênçãos estejam sobre todos os seus filhos, estejam sobre nossos amigos, queridos aniversariantes desses dias. Há tantos e tantos pais neste mundo que trazem seus filhos para a dificuldade do dia a dia. Aos nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual, e onde se encontrarão os nossos entes queridos, familiares e amigos de todos nós que já nos deixaram, caminhando à busca de seu progresso espiritual a cada dia. E assim, Pai, pedimos por esses que levamos seus nomes até vós, pedimos por esses que em nossos lares mentalizamos, e que juntos possamos continuar nosso trabalho de evolução moral e espiritual. Assim, abençoa nossos familiares, nossos amigos, enfim, todos nós, abençoando tantos que tanto sofrem, e tantas vezes sim, por nós mesmos, por nossa vaidade, ignorância, orgulho, tantos sentimentos ruins que precisamos eliminar. E assim, pedimos ainda pelos dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo, abençoa a todos, acima do orgulho e da vaidade, que sabemos ser tão comuns em todos os casos. Assim, amado Pai, pedimos também por nossos irmãos à procura do trabalho, por aqueles que nos dão o trabalho, por aqueles que fazem o seu abençoado trabalho. Abençoa ainda nossas casas de oração, de todos os credos, onde sabeis que vossos filhos vão, sim, alegremente agradecer e vos louvar. E pedimos suas bênçãos sobre tantos que estão chegando ao mundo, encarnando, e que vão se juntar às nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, a estes que estão definindo a sua caminhada. E pedimos que fortaleceis a todos no caminho do bem, do amor, da solidariedade, fraternidade, do perdão, da indulgência, a paciência, da tolerância, que precisamos cultivar entre nós, para tornarmos este mundo melhor, para recuperarmos este planeta que já tanto prejudicamos, sua flora, sua fauna, e mesmo na água, que é fundamental para todos nós, seus filhos, neste mundo. Assim, levamos a vós esta abençoada prece, que hoje começamos a melhor entendê-la em nosso estudo, que nosso Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque o vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E querido Pai, humildemente vos pedimos o teu amor, a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia, para todos nós reunidos, nossas famílias, para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos luminosos, suas bênçãos celestiais estejam sempre, sempre, sempre equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, para que a nossa mente harmonizada, feliz, abençoada, harmonize nossos lares e todos os lugares onde formos, levando sempre o seu amor. Por isso, Pai, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos e nossos irmãos, tão necessitados de tantas bênçãos, pois entraram em caminhos tortuosos, difíceis, e difícil retorno ao caminho do bem. Fortalece a todos. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade.
Que assim seja, meu Pai, por sua graça, agora e sempre. Aqui vamos cumprimentando e agradecendo também. Olha aí a Márcia Miranda também, né, conosco. Caio Vitorino, bem-vindo, um grande abraço. A Sandra também, a Sandra Camargo, né? Um abraço, Sandra. Um abraço meu, um abraço da Série também, viu? Bom Natal já para todos vocês. Vamos antecipando, né? Porque às vezes a gente não consegue, né? Como se diz, entrar todo dia, né, para participar do nosso encontro. Tantas são as coisas que fazemos, e horário também, né? Mas de qualquer forma, eu e Célia agradecemos imensamente a participação, a presença, o carinho de todos vocês, enviando um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês. E claro, vamos estar segunda-feira de volta, mais um pouco do Evangelho, falando sobre o Pai Nosso, Joana de Ângeles, e claro, sobre nós, porque tudo se resume a nós. Orientações e esclarecimentos para todos nós. Então tenha uma linda noite, tenha um bom descanso, maravilhoso final de semana, muito amor, muita paz, preparação, não é? Para aqui as festas que estão chegando a poucos dias. E como sempre, eu e Célia desejamos que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês, e seus familiares, seus lares, especificamente em seus corações e na mente de cada um. E que as bênçãos recebidas nós vamos distribuir graciosamente. E essa paz esteja conosco sempre, sempre. Linda noite para todos vocês, bom descanso, bom final de semana e na paz do Senhor até segunda-feira. Tchau!